Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você está vendo essa gravação. Hoje vamos falar um pouco de cálculo diferencial e o conceito de limites. Poderia muito bem chamar de valores ideais. Limites ou valores ideais. Bem, como isso funcionaria? A questão do limite, ele funciona diretamente com o seguinte aspecto. O valor ideal também, a gente pode chamar de tendência. O que seria isso? Bem, você tem um valor X, que é um número, geralmente, pertence aos reais. E esse X, ele não está fixado, ele vai ter uma certa tendência. E a gente significa que X tende, por exemplo, a A, ou X tende a A. Por exemplo, X tende a 5. Bem, o X aqui é uma variável, e aqui a gente pode pensar no aspecto físico mesmo, por exemplo, 5 metros. É impossível você literalmente medir exatamente 5 metros. Isso é da teoria da física experimental. Então você vai medir o 5,0011, dependendo da pressão do seu instrumento, 4,99. Mas aquela medida sua tem uma tendência a ser 5. Ou vai ser próximo, não é exatamente 5, mas para todos os efeitos práticos ela vai ser 5. 5 metros, ou enfim, 5 quilos, dependendo do que você esteja utilizando. Então a tendência daquele valor é 5. Normalmente nas fórmulas físicas e matemáticas a gente utiliza fórmulas utilizando pesos, medidas e etc. Então o resultado daquela sua fórmula da resistência, do peso, da massa, da densidade, esses entes físicos, vai ser também tendencioso, ou seja, vai estar de acordo com a tendência de x, pois como x não é exatamente 5, então o resultado não será, por exemplo, se for, por exemplo, x ao quadrado, uma área, a área também não será exatamente 25, ela será próxima de 25. Então, quando x tem essa tendência de 5, x ao quadrado tende a 25. Isso é precisamente a ideia de limites, ou a ideia intuitiva, lembrando que o limite ele não foi desenvolvido junto com o cálculo, ele foi desenvolvido a posteriori, pois as ideias iniciais de Isaac Newton, elas tinham intuitivamente o limite, mas não tinha na formalidade que é hoje em dia. Então, a gente pode pensar o seguinte, ao invés de a gente escrever aqui que essas duas expressões aqui, a gente escreve em linguagem matemática que é limite de x ao quadrado é igual a 25 quando x tende a 5, ou seja, a tendência de x ao quadrado é igual a 25 quando x tende a 5. Agora tem uma tautologia. O que é tautologia? Em tautologia quer dizer uma obviedade. É tão simples que é óbvio que às vezes se torna difícil. É, por exemplo, x tende a 5. Você tem a função identidade, que é o próprio x. Então, x tende a 5. Vou colocar aqui então. Isso aqui é uma tautologia, uma obviedade, uma coisa tão óbvia que é impossível ser refutado. Mas em linguagem de limites, isso aqui se torna um pouco mais sofisticado, mas é a mesma coisa. Então, isso ocorre. Então, a tendência do x, quando x tende a 5, é o próprio 5, ou seja, o valor ideal. Lembre-se que esse x é um valor ideal para o x, ele é idealizado. Enquanto que a variável x ela está assumindo em tese valores próximos do 5. E aí a proximidade é uma tendência, depende do instrumento de medida, depende das suas aproximações necessárias. Existe a definição formal, a gente vai falar mais à frente, mas eu queria falar dessa ideia de valores ideais e tendências. Então, por exemplo, a gente escrever aqui, ó, limite de x ao quadrado menos 2x mais 5. Isso daqui é exatamente igual a, quando x tende a 5, isso daqui vai dar o quê? 25 menos 10 mais 5. Então vai dar igual a 30. Justamente substituir o valor de x igual a 5. A tendência de todo polinômio é igual a substituir isso daqui. Eu posso escrever assim, o limite de x tendendo a
de P de X, isso daqui é igual ao próprio P de A. Então, basicamente é isso. Bem, com esse aspecto, a gente pode imaginar também outras tendências menos usuais. Por exemplo, limite de x ao quadrado menos 25 dividido por x menos 5, quando x tende a 5. Bem, essa expressão aqui é que começam as manipulações algébricas, pois quando x tende a 5, quando x é exatamente 5, aqui é uma divisão por zero. Mas note, o x ele não é o 5, ele sempre tende àquele valor. Então, como eu disse, ele é impossível, a probabilidade é nula de você marcar exatamente 5 metros. Porém, você pode marcar valores próximos. E aqui nessa função, a gente vai estabelecer que essa expressão aqui, sempre que x ao quadrado menos 25 sobre x menos 5, essa expressão de cima ela pode ser fatorada, que é um quadrado, é um produto da soma pela diferença. Isso aqui é uma diferença de quadrados. Então isso aqui vai sempre cancelar. Note que o x é sempre diferente de 5, então x menos 5 é sempre um valor diferente de 5, ou maior ou menor. Se o x for maior do que 5 é um valor positivo, se o x for menor do que 5 é um valor negativo. Aí você corta aqui, isso aqui é igual a x mais 5. Então, esse limite aqui de x ao quadrado menos 25 sobre x menos 5, isso aqui quando x tende a 5, isso é o mesmo limite de x tendendo a 5 de x mais 5, que é igual a, aí aqui naturalmente, é 10. Que lembre-se que isso aqui é um polinômio, né? Apesar de ser uma coisa linear, mas é um polinômio de grau 1. Então, a ideia é essa, simplesmente de tendência, tem coisas mais sofisticadas, a gente vai ver mais à frente, mas limites. A forma de calcular existem fórmulas diversas, a definição formal também ela é mais sofisticada, porém a ideia é essa, de tendência, valor ideal, poderia chamar de, mas o pessoal chama de limite, né? Então, note que essa parte aqui, ó, x tende a 5, é falado de tendência, mas o resultado não é chamado de tendência também, que é limite, mas na verdade pode ser substituído, porque as imagens também têm uma certa tendência. A diferença é que a imagem pode ser constante, enquanto que o x tendendo a 5 ele nunca é 5. Então, pessoal, por hoje é só. Depois veremos limites mais sofisticados, cálculos mais formais. Isso o computador faz, mas a gente pode aprender os mais simples e os mais, digamos, práticos para ir entendendo a ideia. Porém, os limites e tendências mais sofisticados, mais avançados, podem usar regras avançadas e também recursos computacionais, que isso aí faz esses cálculos de limites mais rápidos. O que é digamos, o valor ideal, mas o ideal aqui no curso é aprender a ideia do conceito para quando for utilizar, mesmo em recursos computacionais, saber exatamente do que se trata. Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero vocês nos próximos cursos.